Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Mamileiros e mamiletes, bem-vindos de volta! Depois de uma semaninha fora do ar, repensando a vida, o universo e tudo mais, estamos de volta. Eu sou a Cris Bartz. Eu sou a Juva Lauer, eu não sei qual é a pergunta, mas a resposta é 42. E esse é o Mamilos, que hoje tá cheio de novidades. Vem com a gente! E tem recado do Bradesco hoje, Ju? Tem recado e tem teatro. Se a gente não está podendo ir até o Teatro Bradesco, porque isso descumpriria as normas de isolamento social, o Teatro Bradesco vem até a nossa casa e ao nosso celular. A magia e a importância do teatro tem muito a ver com o seu local físico, com o encontro, com o evento e com o espetáculo. Mas não é só isso. Tem muita troca, muita verdade e muito acontecimento. E isso dá para ser facilitado pela internet. Desde que o isolamento social começou, já rolou muita coisa no Instagram e no YouTube do teatro. Tem arte, cultura e também muita conversa incrível e necessária. E o melhor de tudo é na faixa, gente. Totalmente grátis. Eu tô dando uma olhadinha aqui no Instagram e é um baita catálogo que vai desde Leandro Carnal ao maestro João Carlos Martins, passando por receitas ao vivo com o Raul Lemos, ex-participantes do MasterChef, Lenine com o João Marcelo Boscoli e teve até a tal da Juva Lauer e da Cris Bartz, que já falou por lá. Há 2 meses a gente fez 2 conversas incríveis no Instagram do teatro. Eu fiz um papo sobre como a arte pode provocar o nosso olhar com a Rita Von Hunt e a Cris fez um sobre a arte e a construção de identidade com a Diane Lima. E o melhor de tudo, Gil, é que nas lives do Teatro Bradesco, depois que toca o terceiro sinal, você não fica fora do ar, fica tudo salvo lá no canal deles no YouTube e no Instagram, @Teatro Bradesco. As nossas conversas mesmo, tá lá, tudo salvo no IGTV deles, para quem quiser assistir. Então, se você tá procurando um programa para curtir o final de semana em casa, achou. Bora pro Teatro Bradesco, sem sair de casa. Mamilândia querida, começa agora Pílulas de Afeto. Uma coluna com 4 episódios feito pelo Mamilos em parceria com a Natura. Nesse espaço, a gente convida vocês a mergulharem em histórias de afeto. Vamos falar sobre o que capta o nosso olhar, mexe com os nossos sentidos, conecta ou choca com os nossos valores. Vamos falar da trajetória de pessoas e dos estímulos que as movem e as inspiram, e como esses afetos transformaram outras vidas. Nosso convite é que você embarque nessa conversa para refletir sobre o que te afeta e como você afeta o mundo. A nossa primeira história começa na beira do rio. Tem cheiro de mato, tem som de risada de moleque brincando na água. Tem gosto de goiaba colhida meio verde, quando a diversão de subir na árvore vale mais do que a dor de barriga. Tem a emoção do golaço marcado descalço em campinho, mas também aquela aflição de bicho de pé. Tem o tempo que só o tempo da roça tem. Essa é a história de um menino que foi afetado pelo seu amor, pela natureza e pelo campo. Essa é a história do Antônio, mineiro da cidade de Joaquim Felício. Antônio, conta pra gente. Quem é você na fila do pão? Sou mineiro, emotivo, impaciente, nervoso, compromissado com o horário. Nasci no mês de setembro e considero um mês inspirador, porque esse mês nos remete ao dia da árvore, à primavera. O Antônio precisou se virar desde cedo. As brincadeiras de infância tiveram muitas vezes que dar espaço ao trabalho e aos cuidados com o avô. Mas ele nunca deixou os seus afetos para trás. Aos 14 anos, saiu da sua cidade natal para estudar. Adivinha o que ele escolheu? Se tornar técnico em agropecuária. Por ser morador até os 14 anos numa cidade pequena, onde tinha um convívio com a natureza, nadava nos rios, nas cachoeiras da cidade. E durante as férias, as férias de julho e as férias de janeiro, normalmente eu passava na fazenda de um tio que criava o gado, um agricultor familiar,
que vivia dos seus produtos, né, nessa propriedade. E isso foi me fazendo conhecer um pouco a vivência do agricultor, a lida diária de produção. Eu fui criando muita afinidade com essa linha, né, de trabalho. Hoje, aos 54 anos, Antônio é casado, tem filhos e trabalha como extensionista rural. É uma vida ocupada. Mas essa querença do Antônio pelo campo é profunda. Esse afeto inspirou ele a fazer mais, pelo mundo, pela sua comunidade e por si mesmo. Ele criou o projeto Reciclar, uma ideia tão simples quanto transformadora. Bater na casa das pessoas e trocar resíduos recicláveis nas propriedades rurais por mudas e hortaliças. Olha quanta poesia! Nas mãos do Antônio, o que era lixo vai ganhar vida em novo formato, e a troca que ele propõe deixa como resíduo frutos. Nessas visitas diárias nós descobrimos que os agricultores estavam com seus quintais muito sujos, com muito resíduo, muito lixo. E de várias maneiras nós tentamos proporcionar uma limpeza, o que não trouxe nenhum resultado. E havia também uma demanda de sementes, de hortaliças, de mudas, de pintinhos. Então nós atrelamos essas duas necessidades. E com isso nós conseguimos desenvolver a limpeza dos quintais e proporcionar aos agricultores uma melhoria alimentar, né? E também uma melhoria de renda. Antônio é consultor da Natura. E essa poderosa jornada de afeto foi reconhecida pelo Prêmio Acolher, uma iniciativa da Natura para premiar as ações positivas dos seus consultores pelo Brasil. Estar à frente do projeto Reciclar tem uma grande validade de poder estar contribuindo com a família rural, com o meio ambiente que ela vive, e também isso nos favorece lá na frente, né? Que é um meio ambiente mais limpo, um meio ambiente com famílias mais alegres, mais saudáveis, com melhoria também de renda. Tem um sonho, né, que esse projeto possa ser implementado em cada município ou em cada comunidade rural para proporcionar isso que a gente já faz em Glaucilândia, que ele seja realizado em outras comunidades, em outros municípios. Essa história te afeta? Como que ela te afeta? Quem aqui que não está buscando propósito e uma forma de impactar o mundo e as pessoas ao nosso redor, não é mesmo? Muitas vezes a gente não sabe como ou por onde começar. O nosso convite é: presta atenção no que te emociona. Esse é o ponto de partida mais genuíno, mais próprio. É isso que te move. Quando a gente se permite transformar pelos nossos afetos, a gente começa a agir para transformar o mundo. A Natura é feita por uma rede de afeto, costurada pela história de consultoras e consultores em todo o Brasil. Quando você compra um produto Natura, você escolhe fazer parte desta grande rede de gente que cuida de gente. São empreendedores locais, com alto impacto nas suas comunidades. Conheça o projeto Páginas Laranjas, que conta as histórias que tecem essa rede de afeto. Nas histórias das Páginas Laranjas está a história da Natura. Acesse páginaslaranjas.natura.net. Cris, qual é a missão de hoje? Olha, diante de um tecido social que vem sendo esgarçado sistematicamente, tornando a polarização cada vez mais acirrada, a ideia hoje é: como podemos voltar a dialogar? Para chegar a uma possibilidade de resposta, a gente precisa entender como é que a gente chegou até aqui. É difícil precisar o início do processo de polarização, porque ele acontece não só no Brasil, mas no mundo todo. Nos últimos 10 anos, a cada grande pauta que vinha para debate no interesse público, as pessoas pareciam forçadas a se posicionar em algum extremo. As discussões sobre Lava Jato, Bolsa Família, cotas, aborto, segurança pública, corrupção, foram alguns desses assuntos onde as posições ponderadas, as centrais, que são mais abertas às conversas, foram submergindo cada vez mais. A gente ainda teve no meio do caminho importantes marcos que culminou nessa divisão ideológica dicotômica. Aconteceram os protestos de junho de 2013, os panelaços anti-governo Dilma, o próprio impeachment da Dilma Rousseff, a prisão do ex-presidente Lula, teve a greve dos caminhoneiros e a eleição de Bolsonaro.
Ainda dá para colocar nesse caldeirão a crise econômica, que provocou o desaceleramento da economia e o aumento do desemprego, o espaço que foi tomado pelas pautas de cunho moral, as redes sociais como principal palco de debate e a disseminação em massa de fake news. Todos esses fatores somados provocaram um fortalecimento dos extremos e foram erodindo cada vez mais os espaços de diálogo. Esse binarismo ideológico reforça a ideia da existência de só dois polos possíveis: nós versus eles, certo versus errado, bom versus ruim. Essa lógica maniqueísta no campo das ideias limita o fortalecimento de um tecido social plural e diverso, capaz de compreender e reconhecer a existência de outras e novas possibilidades de opiniões, valores e crenças. O problema não é necessariamente existir esse nós e eles. O problema é quando a gente acha que tudo que vem do eles ofende o nós e tudo que vem do nós é moralmente superior, correto, intelectualmente superior ao eles. Esse comportamento acaba por alimentar estereótipos. Quem é que por aí já não ouviu? Ah, isso é coisa de coxinha. Ah, também é petralha? Para não ficar aí só no campo político partidário, em 2019 o Instituto Avon e o Papo de Homem desenvolveram a pesquisa Derrubando Muros e Construindo Pontes. Lá, eles apuraram que 70% dos brasileiros, um número enorme, acreditam que ter conversa sobre o tema gênero com quem pensa diferente é positivo. 50% diz que gostaria de ter mais conversas assim. Só que apenas 20% busca ativamente conversar com quem pensa diferente. Aí a pesquisa perguntou por que essa busca não acontece. O fator agressividade das conversas é apontado por 64% dos entrevistados, seguido pelos motivos radicalismo e falta de energia. Quase 40% dizem que falta de empatia do outro lado também é um problema. Só que somente 8% reconhece que a falta de empatia nelas representa uma barreira. Em 2019, a Fundação TID Setúbal lançou a pesquisa O Conservadorismo e as Questões Sociais, que foi realizada em parceria com o Plano CDE, com o objetivo de conhecer pensamentos, valores e posições de quem está no espectro do conservadorismo. Eles tentaram entender por que alguns temas fundamentais para o desenvolvimento dos territórios periféricos geram tanta polarização e dificuldade de diálogo. O estudo apontou que em um contexto de desemprego, desigualdade social e violências de todos os tipos, ganha cada vez mais força o sentimento de insegurança e incerteza. Com isso, é mais intensa a percepção de que as pessoas são menos importantes, elas são descartáveis. Em um quadro como esse, os indivíduos sentem a sua própria existência ameaçada quando se deparam com tentativas de diálogo com alguém que conversa a partir de valores e crenças diferentes das suas. Diálogo é um ato de curiosidade, uma abertura para transformação. E isso só dá para acontecer a partir do interesse genuíno que a gente tem pela outra pessoa, ou pelo outro grupo, pelo outro campo. Quando o debate público é sequestrado pela lógica desse medo e da eliminação, é impossível existir uma dinâmica capaz de gerar novas ideias, estruturas de pensamento ou até mesmo uma nova perspectiva. Essa lógica de medo e de eliminação, ela dispara o nosso gatilho de viés de confirmação. A gente acaba ficando mais propenso a se lembrar, a pesquisar informações ou até interpretar fatos de maneira que eles confirmem as nossas crenças ou as nossas hipóteses. Além do prejuízo nas relações pessoais, o que abala indiretamente até a economia, essa polarização provoca baixa produtividade no Congresso e paralisia do governo porque ele não consegue aprovar reformas e leis em virtude da falta de espaço para o diálogo. Não dá para fazer elaboração e implementação de políticas públicas sem debate amplo. Caso contrário, elas podem favorecer só os eleitores identificados com o governo, colocando a outra parte da sociedade em risco por não ter proteção social e do Estado.
essa sensação de disputa e dormência do governo mina a confiança nas instituições, abala a crença na política representativa e, consequentemente, é altamente danosa ao funcionamento da democracia. Para buscar caminhos para a mudança desse cenário, a gente trouxe para a mesa 2 convidados especiais. Vamos começar apresentando os nossos convidados. Os 2 já são super de casa, estão aqui de chinelo, cada um com sua canequinha de café. Já vamos servir o bolo. Vamos começar pelo Rafa. Rafa, quem é você na fila do pão, além de meu amigo? Meu amigo pessoal, como diria o Faustão. E corrigindo a Ju, não estou de chinelo porque eu estou descalço, na verdade. Mas, enfim, tentando reduzir, né, quem eu sou o Rafa. Eu sou um advogado de formação, mas eu não advogo, então hoje eu sou um contribuinte da OAB. Enfim, eu tenho uma atuação na sociedade civil, em organizações não governamentais de algum tempo. Eu fui fundador da rede, né, do partido, assessorei a Marina numa das campanhas. Depois, em 2015, eu fundei um instituto chamado Update com amigos, né, sou cofundador de um instituto chamado Update, pesquisa e inovação política na América Latina. Recentemente, no ano passado, eu fundei, junto com o Politize, um projeto chamado Despolarize, que é um projeto focado em fortalecer melhorar o ambiente democrático a partir de negociação de conflitos e difundir cultura de diálogo. E, a partir de janeiro deste ano, eu sou diretor executivo de um instituto chamado Instituto Galo da Manhã, que é um instituto de investimento social privado, né? Nós apoiamos projetos na área de direitos humanos, justiça, democracia, gênero e cultura e alguns outros temas. Então hoje eu sou essa pessoa e há 5 meses eu sou o pai da Alice e ainda é um pouco estranho falar isso. Maravilhoso. E para completar a mesa, temos aqui uma pesquisadora que a gente admira muito e que já é a 2ª vez que está aqui no Mamilos, mas já mandou aspas outras vezes. Esther Solano, seja muito bem-vinda de volta. Boa filha, casa torna. Quem é você na fila do pão? Muito bom estar aqui com vocês, gente. Quem sou eu? Primeiro sou aquela que não tira o pijama, não estou de chinelo, mas estou de pijama há meses, né? Que viva o pijama, pijama forever. Reivindico total a estética do pijama. Olha, eu sou socióloga, sou professora da Unifesp, e a minha especialidade, há alguns anos já, é pesquisar o público que a gente denomina conservadores, bolsonaristas, moderados de classe popular. O que significa isso? Pessoas que votaram em Bolsonaro, mas que não são radicalizadas, não são extremas, né? Pessoas com as quais, exatamente o que vocês falaram, dá para conversar se a gente tiver disponibilidade e empatia para uma boa conversa, né? E a gente escolheu também um público popular, né? Classe trabalhadora, justamente pensando que se a gente se denomina democrata, progressista, de esquerda, é o nosso dever político, social e ético manter uma relação, manter uma conversa com esse público que, inclusive, hoje em dia, devido à crise sanitária e econômica, está numa situação muito vulnerável de sofrimento, né? Então, eu faço essa pesquisa há tempo já, com a Camila Rocha, que é a minha colega de pesquisa do SEBRAP, e estamos nessa, tentando entender as coisas e tentando estabelecer pontes, né? E também, como Rafa, eu sou mamãe do Mateu, também há 5 meses atrás, né? Então somos pais na pandemia. Isso vai dar para um outro podcast, né? Muito bom, muito bom. Bora então começar a conversa e vamos jogar a bola para você primeiro, Esther. A gente quer entender um pouco, a gente já citou a pesquisa que você fez aqui na colocação do cenário, e aí explica um pouco mais para a gente, com base em tudo que você viu, quem que é esse conservador médio que a gente está falando? Quais são os valores dessas pessoas? Quais são as suas preocupações? O que a gente pode aprender com essa pesquisa? Olha, primeiro que a gente diz que tem esse conservador médio moderado, muito provavelmente representa a grande maioria, né, do público brasileiro, né? E quais são algumas questões que aparecem aí e a gente tem que entender, há uma questão muito potente, meninas, e uma coisa inclusive difícil a gente lidar, que é uma decepção profunda, um sentimento de abandono, de frustração com a classe política. Então, inclusive uma certa negação do espaço público, do espaço político, que leva as pessoas muitas vezes a se aventurarem com provocadores aí polêmicos, outsiders, como o caso do Bolsonaro em 2018. Né? Então, acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Nós denominamos isso uma enorme orfandade política, esse sentimento de abandono.
como vocês também falaram antes, junta-se isso à crise econômica, que faz com que as pessoas sintam-se de fato descartáveis, vulneráveis, abandonadas no plano também, não só político, como também econômico, né? Então isso definitivamente traz uma angústia, né? Um sentimento de, eu diria literalmente, de sofrimento e de dor cotidiano muito grande. Depois, há algumas questões também que são meio problemáticas também para certos grupos progressistas. A primeira delas é a questão da penetração da religião na política e na esfera pública. Então, como cada vez é mais potente e mais poderoso, por exemplo, grupos evangélicos pentecostais e neopentecostais, que têm muita presença nas regiões periféricas, onde o Estado não está presente, e cada vez a sua presença é maior em termos materiais, mas em termos afetivos, emocionais, simbólicos. Então, como que a gente também consegue dialogar e circular nesses circuitos que são muito potentes na hora que a gente discute questões, por exemplo, sobre feminismo, sobre aborto, direitos LGBT. E há uma outra questão também que eu acho muito importante, que é a gente fala, junto com essa moralização da esfera pública, essa cristianização da vida, dos valores religiosos, há uma certa militarização também da vida. O que significa isso? Quando entrevisto essas pessoas, muitas falam assim, professora, a democracia é uma bagunça, um caos. Tanto tempo também da esquerda no poder provocou um caos de valores, moral e ético. A forma para a gente retomar uma ordem no Brasil é impor valores cristãos, na ética moral cristã, mas também uma disciplina militarista, hierarquia, ordem, controle, a ideia da nação, da pátria, da autoridade, etc. Né? Então, um pouco o grande questionamento é como que a gente dialoga com esse sentimento que obviamente está presente, é legítimo, e eu sempre digo, um conservador moderado, quando a esquerda dá as costas para ele, vira as costas e não dialoga, nós estamos basicamente jogando ele no colo de uma direita mais extrema, justamente porque estamos negando uma possibilidade de diálogo e de compreensão. Ok, a gente já conversou bastante sobre o diagnóstico, de por que a gente está onde a gente está. A gente precisa avançar e pensar como é que, se isso está dado, se as fake news estão dadas, se a polarização, se os algoritmos levam para uma polarização maior, se uma crise econômica que está dada leva para uma polarização maior, se o cenário global, o zeitgeist, o espírito do tempo leva, se tudo está empurrando, se a onda está empurrando para lá, como é que a gente cria pequenas rachaduras, pequenas fissuras? Como é que a gente resiste? Como é que a gente nada contra a maré? E apesar do caldo estar todo pronto, dado, feito, para que a gente não converse, para que a gente rache, para que o diálogo não seja possível, para que a gente não consiga se encontrar de peito aberto porque a gente tem medo o tempo inteiro, porque a gente não conversa com quem o outro é, porque a gente projeta. Como é que a gente dialoga apesar de tudo isso? Olha, Ju, o caso brasileiro para mim é muito significativo, muito simbólico. Nós temos um governo que é de extrema direita. Esse governo ele se alimenta, se nutre justamente dessa sensação de medo, de descartabilidade, de desordem, de fragilidade e transforma tudo isso em ódio, num potencial enorme de ódio, do qual ele vai sobrevivendo e vai se enfim, e vai se estabelecendo aí uma dinâmica absolutamente perversa, né? Então nós temos de fato, digamos, duas instituições, aí esse governo da extrema-direita, depois nós temos o polo democrático. Evidentemente não há nenhuma simetria, a gente não pode equalizar em nenhum momento. Agora, qual que é a perspectiva que eu coloco sempre? A gente não vai ser naif, inocente em pensar que um governo que se nutre do ódio vai potencializar o diálogo, vai potencializar a escuta ou a empatia, né? Literalmente isso é impossível, porque a extrema-direita, ela vai fagocitando e sempre vai se construindo sobre a ideia do inimigo. A extrema-direita precisa de um inimigo para sobreviver. Se não tiver um inimigo, ela vai criar um inimigo. É muito esperta para fazer isso. Então, é o dever do campo democrático restabelecer esse diálogo, porque a democracia sem diálogo ela é absolutamente incapaz e insuficiente, né? Eu sempre digo que isso é absolutamente urgente e necessário. A gente tem que entrar no campo dos valores, das disputas pelos valores, pelas narrativas. Eu sempre coloco um exemplo, meninas, que para mim foi muito simbólico. Em 2018, na época da eleição, eu fazia pesquisa com as pessoas conservadoras. Veja bem, tinha aquele, lembram da mamadeira de piroca do kit gay? Vocês lembram perfeitamente disso, né? No campo progressista, a reação a tudo isso foi que coisa folclórica, idiota, absurda, surreal, imbecil, não faz sentido nenhum. A gente basicamente caiu na caricatura e simplesmente não se deu conta, um erro primário, brutal,
de que no outro lado, no campo conservador, essas questões eram tidas assim como fundamentais, como importantíssimas, estavam criando uma corrente de criminalização e de ódio contra a esquerda, porque você pega basicamente medos fundamentais do campo conservador, a questão da família, a questão das crianças, a questão da sexualidade, questões muito complexas também para nós, né? Não vamos ser hipócritas e pensar que a gente não se preocupa com as crianças, com a família, com a sexualidade, né? Também, né? Então, esse, por exemplo, para mim foi um erro primário. Em vez de a gente entrar na disputa por valores, por sentidos, por significado, deixamos isso na mão de uma bancada cristã fundamentalista, retrógrada, e num governo também assim, né? Então, acho que nós temos que entrar, se é para onde entrar nisso. Bora para o diálogo muito importante escuta, empatia e muitas vezes escutar coisas que você não gosta de escutar, mas que está aí. Pelo fato de você negar e rejeitar, não significa que não exista, né? E aí a gente cai nesse primeiro ponto se a gente quer mudar esse jogo, que é a escuta. Uhum. E aí a gente acredita que sabe escutar igual, sabe quando você começa a fazer yoga e o professor fala, você não sabe respirar, você fala, amigo, eu tô vivo até hoje como? É óbvio que eu sei respirar. E aí ele fala, não, faz isso aqui, aí você fala, caramba, eu tava com dor de cabeça e passou. Uhum. Aí ele, é porque você aprendeu a respirar, você tá oxigenando melhor. Aí você fala, nossa, eu achei que eu sabia respirar e não sei. Exato. Eu trago isso, até essa conversa meio anedótica, mas a gente acha que sabe escutar. E escutar não é só ouvir o que o outro está falando. Você tem um processo de presença quando você está escutando, né? Que você desliga os seus filtros e deixa a ideia do outro tomar conta de você, tentando ali, fazendo um esforço consciente, porque não é fácil. Mas um esforço consciente de não estar julgando ou preparando uma resposta o tempo todo. Você está realmente escutando a pessoa. Então, a minha avó fala que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, não é à toa, era pra gente ouvir mais do que falar. E a gente valoriza a oratória, mas não valoriza a escutatória. Vocês fizeram um programa aqui no Mamilos com o Dominique Barter, né, que foi sobre comunicação não violenta, e que isso, enfim, é um pilar, né, é um fundamento da escuta, né, a capacidade de escutar, essa escuta verdadeira, é um pilar. Eu traria... A gente vai participar hoje, mais tarde, eu e a Cris, de um painel chamado Comunicação de Causas. E eu fiquei muito refletindo sobre o que falar nele. Eu acho que a gente se especializou muito na hora... Quando a gente pensa em comunicação de causas, a gente se especializou bastante nas causas e esqueceu a parte da comunicação, sabe? Então, como se saber muito sobre uma causa fosse o que você precisa para convencer alguém, ou para explicar para alguém, ou para aproximar alguém. E eu vou trazer 5 pontos aqui, que a Ju perguntou coisas concretas, vamos parar de diagnóstico, a gente já fez muito diagnóstico, enfim, que são os seguintes. Para a gente conseguir estabelecer o diálogo, a gente precisa entender que jogo que as pessoas estão jogando. Num diálogo, pode ser um diálogo entre grupos, uma treta na internet, ou pode ser um diálogo familiar. Que jogo que eles estão jogando? Isso aqui para eles é uma ameaça? Isso aqui gera para eles? O que está em jogo para eles? O que está em risco nessa conversa? Ou nesse tema? Porque senão a gente já chega direto partindo do que está em jogo para a gente. Certamente tem muita coisa em jogo para quando a gente está em qualquer conversa. Pode ser uma briga familiar ou pode ser uma disputa de futebol. Então, assim, primeiro ponto. Entenda o que está em jogo para eles. E a melhor forma para isso é escutar. É perguntar, que já vai para a minha segunda sugestão, que é escute desse jeito, que tem um programa, né, quase só para isso, né, aqui de vocês, de comunicação não violenta. A Cris acabou de dar exemplos. O terceiro ponto seria, entende... Assim, a gente está montando um workshop no Despolarize, que ele é exatamente sobre assim, como é que você faz isso com o seu próprio campo. Antes de querer, vou falar com o outro lado, lá, o outro polo. Não, tenta fazer no seu próprio campo. Quem de nós nunca se silenciou porque não conseguiu falar, trazer uma dúvida, muitas vezes, dentro do próprio... Dúvida, hein? Dentro do próprio campo. Quem de nós? Eu tenho feito falas e pergunto isso para as pessoas, não tem um que levanta a mão. O belíssimo certo? Fogo Amigo. É o patrulhamento, essa coisa como se a única forma de pedagogizar fosse a punição. A punição é importante. Os pedagogos estão aí, também tem um papel a punição. Mas não é a única, e a gente trata como se fosse a única. Então quem comete um erro, quem comete a leviandade de questionar algumas questões dentro dos próprios campos, é punido com ostracismo, que é o cancelamento, ou com outras formas. A vergonha, então, né? O terceiro ponto era esse, assim, tenta entender dentro dos próprios campos. Como é que a gente faz? A gente generaliza o outro lado e a gente trata igual nós? A gente pega a parte pelo todo?
A gente compara o pior do outro lado com o melhor do nosso. É comum isso. Então, a gente pega aqueles que são, né, assim, tem uma conduta ilibada, correta, que defendem que tem posições moderadas, capacidade de diálogo, com um monstro lá para dizer que todos os bolsonaristas são aquilo. Então, pegar a parte... Estou dando um exemplo de coisas, porque esse é meu terceiro ponto era esse, né? Entenda os seus próprios gatilhos, né? Um dos pontos de comunicação não violenta e de negociação de conflito é, antes de ir para o diálogo, faz com você o teste. Seja horrível com você. O que se você ouvir vai te tirar do sério? E descobre por quê. O quarto ponto é, na hora de falar, a gente for falar com outro campo, a gente falar, reconhecendo essa complexidade deles, a gente saber entender que eles também tomam a parte pelo todo. Que eles também ouviram alguém aqui falar que crente é tudo ignorante, entendeu? Eles ouviram isso falar, porque eu já ouvi isso no campo progressista. Então, assim, separa, também critica o seu lado. Isso gera conexão. Porque se a gente sabe que as pessoas também estereotipam, a gente também tem que ajudá-los a quebrar o estereótipo. E para esse quarto ponto, tem o professor Daniel Shapiro, que é um psicólogo de Harvard, de negociação, ele é especialista em negociação de conflitos, né? Ele criou um enquadramento de 5 necessidades fundamentais, que são, segundo ele, eu não vou alongar aqui, óbvio, que são, segundo ele, apreciação, pertencimento, autonomia, status e o papel que a pessoa se conta sobre o que ela faz. Tem muito conteúdo sobre isso por aí, mas assim, na hora de falar, presta atenção nisso, porque a falta de apreciação quebra a conexão. Você pode reconhecer a intenção da pessoa e discordar do mérito do que ela está falando, né? A punição quebra a autonomia. Ninguém gosta de estar numa relação em que não pode pensar, não pode perguntar e não pode se posicionar. Enfim, então eu não vou me alongar, mas tem essas 5 coisas. Na hora de falar, fale considerando pelo menos algumas das necessidades que todos nós temos com relação ao outro. E a última sugestão é conviva. Eu não tenho sugestão melhor do que essa, de verdade, que é conviva. O conviva pode ser, cara, conversa com sua família, se a sua família pensa diferente, mas se não, conversa com o porteiro do prédio. Conviva, escuta, humaniza, porque isso ajuda a quebrar, enfim, essa tolerância à violência e agressão. Até os estereótipos, né? A gente descobre que as pessoas são de verdade, sentem dor, têm medo. E complexas. Eu acho que isso é um ponto importante, né? Eu posso ter ideia, todos nós somos incoerentes. Todos nós somos hipócritas em alguma medida. Então, assim, as pessoas não são consistentes nas opiniões. E aí a gente vai para a segunda estratégia, que é muito importante para a gente conseguir quebrar essa onda, que é falar de valores compartilhados. Eu queria te perguntar, Esther, cada vez mais qualquer discussão, qualquer debate, qualquer conversa, qualquer convivência, qualquer coisa, passa por uma sensação, uma impressão de que a gente tem diferenças de valores que são simplesmente irreconciliáveis. E com pessoas cada vez mais próximas, que a gente convive. E isso alimenta a sensação de que o diálogo é impossível, então. E aí eu te pergunto, existem valores compartilhados? Uhum. Como é que a gente encontra esse terreno comum? Existem muitos valores compartilhados, Ju. Acho que o importante é, muitas vezes, a gente se deter muito mais no que a gente compartilha do que nas nossas divergências, né? Eu sempre digo, para a gente começar a construir uma agenda do país comum, uma agenda social comum, nós temos que começar aos poucos e ir construindo, né? Ir construindo de baixo para cima, porque a gente compartilha. Então, vou te dar um exemplo. Nessa pesquisa que você citou da Setúbal, a gente trabalha com as denominadas pautas identitárias, que são muito caras para a esquerda, que, aliás, não são identitárias, são as pautas estruturadas pela vida, né? E a gente se pergunta, sendo pautas tão caras para a vida, ainda mais no Brasil, né, que é campeão de feminicídio, de violência LGBT, etc., de racismo nem se fala, né? Então, como que a gente consegue comunicar essas pautas que são luta pela vida? O que a gente encontrou? Que definitivamente há muitas coisas que são, sim, um chão compartilhado de denominador comum. Por exemplo, quando a gente fala de questões sobre feminismo, quase todo mundo entrevistado do campo conservador é a favor da incorporação da mulher no mercado de trabalho em condições equitativas, é obviamente contra a violência de gênero, é a favor de uma maternidade que não seja limitante, por exemplo. Agora, qual é o problema? Quando eles escutam o termo feminismo, porque o termo feminismo foi ampliamente criminalizado, manipulado, estereotipado. Então, aí você consegue... A conversa vai muito bem até que você fala, mas eu sou feminista. Aí, tchau, obrigada, acabou. Então, veja bem, mas aí nós já temos dicas, temos pautas. Então, vamos começar primeiro construindo esse chão comum para depois ir evoluindo. Um outro exemplo, questão do racismo.
todo mundo que a gente já entrevistou reconhece que o racismo é um problema brutal. Muita gente já entrevistada, como a gente faz pesquisa com população periférica, a gente pesquisa muita população negra, né? E eles contam, assim, tragédias cotidianas por experiência do racismo. Qual é o problema? Que muitas vezes o racismo, ele não é interpretado como uma questão estrutural do Estado brasileiro, da sociedade brasileira. É só uma questão de a pessoa é assim, a educação dela é assado, etc. Então, ela não é enxergada na sua dimensão estrutural. Porque, gente, sejamos sinceros, isso é muito complexo. Pensar como o racismo é sistêmico, estrutural, uma herança histórica, é muito complexo. Então, mas há aí também um denominador comum, né? Então, um pouco o que a gente propõe? Vamos construir coisas que são denominadores comuns aos poucos e vamos ir construindo sobre isso. Por exemplo, é muito difícil a gente começar uma conversa sobre feminismo falando de aborto. Isso é praticamente impossível. Mas falando sobre direitos de incorporação da mulher ao mercado de trabalho ou violência de gênero, é possível. Então, acho que essa estratégia, essa dinâmica, o cuidado com a retórica, com a linguagem é importante. E depois, Ju, acho que você falou uma coisa muito importante. Às vezes, o que a gente enxerga como incoerência da nossa perspectiva biográfica, nossa forma de entender o mundo é incoerência. Na outra perspectiva, de outra história, não é incoerente, porque no fundo os valores dependem muito da experiência cotidiana do indivíduo, da sua biografia, do seu acesso ao mundo, do seu lugar de pertencimento. Então, acho que entender isso é muito importante. E a gente que faz pesquisa há muito tempo, esse público conservador, é inclusive emocionante, né? Quando você vê que em nossas pesquisas, meninas, são assim, 2, 3 horas, a gente passa conversando. No começo era na casa das pessoas, agora, enfim, pelas plataformas online, mas a gente consegue. E é emocionante quando você vê que depois de 3 horas de entrevista, você conseguiu criar um vínculo, uma ligação, uma humanização recíproca. Você conseguiu, primeiro, humanizar a pessoa que está na sua frente e você conseguiu se humanizar para essa pessoa. Então, quantas vezes depois da pesquisa, as pessoas falavam assim comigo, puxa, para você ser de esquerda, você é até que é boa gente, né? Você é até que legalzinha, né? Para você ser de esquerda, né? Então, mas é bom isso, né? Você bebe um cafezinho, né? Fala com a pessoa das coisas mais íntimas, reconhece os problemas que as pessoas têm. Então, é muito satisfatório reconhecer a humanidade no outro, né? Olhar nos olhos do outro. Por isso, eu sempre digo que política tem que ser feita do lado, na territorialidade, pele com pele e olho no olho, né? Mas aí o que você está falando é que existe uma ideia de convidar e não de convencer, né? Aí a gente ouve, ai, mas é 2020, não é possível que eu tenha que explicar o que é gaslighting. Uhum. Nossa, é 2020, eu vou ter que falar que Projeto Verão é uma gordofobia na alta. Uhum. Então, conviver com quem aplaude violência policial e passar pano para o capacitismo na empresa... Capacitismo como se fosse uma palavra assim, né? Todo mundo domina o que é. Exatamente. Então, qual que é o problema dessa postura? Dá para mudar a opinião de alguém soterrando as pessoas com esses argumentos e com todo esse vocabulário, essas terminologias que definem o mundo das coisas e do novo? Uhum. As estatísticas, a razão... Isso tem importância? Como que isso acontece quando a gente leva isso para o plano das conversas? Dá para experimentar o mundo com outras lentes? Dá para a gente ser mais convidativo e menos impositivo? Dá, sem dúvida nenhuma que dá, né? Só que isso você é como aquela coisa, andar em bicicleta, você aprende andando em bicicleta. A dialogar, você aprende dialogando. Acho que ninguém nasce, ou talvez alguém, mas pouquíssimas pessoas nascemos com essa potência enorme, que é essa ideia do diálogo, porque, gente, eu já escutei cada coisa nas conversas, meninas, cada coisa que me fere muito profundamente. Eu sou uma mulher feminista da esquerda, escutar alguma coisa é muito doído, é muito sofrido, né? Mas você tem que entender também esse outro lado, né? E você tem que entender que há razões profundas nesse outro lado. Por exemplo, eu me lembro assim, várias vezes, algumas mães solo, né, na periferia, elas falavam assim comigo, professora, vocês feministas da academia, brancas, ficam falando coisas complexas que a gente está muito longe da gente. Nós queremos aqui creche, queremos saúde para a mulher, queremos esse tipo de coisas. Não dá para entender isso? Acho que dá para entender perfeitamente. E isso não significa que você esteja passando pano para a pessoa, por exemplo, não é isso. É você entender que o Brasil é um país profundamente desigual. Não é uma desigualdade só econômica, é uma desigualdade social, informativa, educacional. É uma desigualdade que joga milhões de brasileiros
nas margens, na subcidadania, sem nenhum tipo de acesso a uma educação formal e a uma informação de qualidade. Você tem que entender essa realidade. A gente não está na Suécia, né? Então a gente tem que entender que temos que ter diferentes patamares de registro, de retórica, de mensagem, né? Eu sempre fico muito irritada quando escuto essa frase de pobre que vota na direita é burro, esse tipo de coisa. Eu penso, gente, não dá para falar isso, né? A gente tem que entender as razões, os sentidos. A gente tem que entender também, gente, que a experiência da pobreza, ela é muito definidora, muito limitante, né? Ela restringe a nossa vida, né? Então, assim, quem que sou eu, em termos morais, para exigir um certo comportamento eleitoral, ideológico, quando eu sou uma classe média privilegiada que nunca me preocupei por botar comida na minha mesa, por exemplo, né? Então, acho que, enfim, descer alguns degraus, né, para entender isso, me parece muito importante, porque no final das contas, todos nós somos vítimas dessa deteriorização do ambiente, né, desse estrago que foi feito, né. Olha que coisa brutal, gente, quando eu fazia pesquisa em 2018, teve várias mulheres que falavam assim comigo, professora, eu estou com medo de apanhar do meu marido, que votou, que é bolsonarista, porque ele sente-se legitimado pelo Bolsonaro a me bater. Ele sente-se legitimado a ter a exercer essa violência comigo dentro de casa. Se a gente não entender o medo dessa mulher e o processo que levou o marido dela a esse tipo de extremo comportamento violento, estamos perdidos, né? É isso, Rafa. Isso conversa muito com o último pilar, a última dica que esse estudo apresenta de como a gente conversar, que é sobre a arrogância que a gente tem de achar que a gente tem respostas completas para tudo e que a gente vai chegar iluminando as pessoas. Então, peraí, só um pouquinho. É gordofobia? Peraí que eu vou te trazer uma tese em 5 capítulos sobre como é que a construção do corpo e o controle do corpo feminino... E, cara, assim, não é por esse caminho, né? Aí a gente não vai conseguir. Como é que você vê... se a gente não vai chegar com um textão e a gente não vai chegar como donos de todo o saber, como é que é possível chegar no diálogo sem você também se apagar as coisas que você acredita? Se você escutou, como a Esther falou, eu entendi de onde você vem, eu entendi quais são os seus valores, eu entendi quais são os medos, e eu entendi por que você vai por esses caminhos. E eu acho que tem outros. Depois que eu já ouvi, depois que eu já entendi, na hora que eu vou me colocar, e eu vou te fazer não um convite, não te empurrar uma resposta, como eu posso falar das ideias que são caras para mim, dos valores que são caros para mim e da perspectiva e do olhar que eu tenho para os problemas que nós enfrentamos e que eu acho que podem enriquecer a sua visão de mundo? Acho que isso volta para a primeira sugestão concreta que eu trouxe, que era o entende que jogo que as pessoas estão jogando. Eu fui estudar no ano passado num curso fora do Brasil com negociadores de guerra, treinadores de negociações de empresas multinacionais, enfim. E o primeiro, não foi nem uma atividade, foi uma pegadinha quase que a gente fez, foi só para mostrar para a gente, o primeiro mesmo, os primeiros 10 minutos no encontro, foi para mostrar para a gente o seguinte: a forma como a gente enquadra a situação, em geral, define como a gente se comporta e define o resultado. O exemplo foi besta, eu não vou dar aqui, mas foi uma pegadinha mesmo, feita com todos nós. Ali tinha gente de vários países diferentes e com status diferentes, enfim. Então, eu acho que se a gente vai para a conversa pensando, eu preciso converter este ignorante e trazer luz para esse ignorante. E, portanto, a história que eu já estou me contando, não só que ele vai se contar, a que eu estou me contando, é que eu não posso estar num lugar que não seja o lugar da sabedoria, dificilmente eu vou conseguir, porque quando isso for atacado, eu vou reagir inconscientemente, porque eu já me contei essa história. Nessa história aqui, eu sou o cara que sabe. Então, assim, em primeiro lugar, desarma, ou pelo menos entende qual é o enquadramento que você está dando. E para isso é importante fazer, e que eles estão dando, né? A Esther falou, separa o que é a inconsistência do que é a hipocrisia. Separa o impacto que teve em você uma fala da intenção da pessoa. Não é porque eu me senti ofendido que a pessoa quis me ofender. Preciso validar. Pode ser que a pessoa, de fato, tenha tentado me ofender e aí eu vou reagir de uma forma. Mas eu preciso primeiro entender. Então, Ju, eu acho que esse ponto do entender o que está, assim, o que as pessoas estão, qual é o jogo que está sendo jogado, é fundamental. E aí tem um ponto que eu
que eu queria trazer, que é, eu acho que a gente não está no momento ainda de buscar os pontos de convergência. A gente está longe disso. Eu acho que o que tem acontecido, por conta da falta de convivência, por conta do que as fake news geram para as pessoas, essa percepção horrível, é que a realidade está sendo percebida de forma diferente. Então, o ponto em que a gente está é um ponto de reaproximar uma compreensão da realidade. Não é nem da posição para a solução, não é do próximo passo, nem da próxima política pública. É o que é que está acontecendo, quais são os riscos que estão colocados para o país, como é que a gente entende o que está acontecendo. Se você vai para uma conversa com esse olhar, e eu faço isso com alguma frequência, dificilmente ela te estressa. Porque assim, só estou querendo alinhar, me explica só como é que você está vendo essa situação. Mas está muito diferente, então às vezes estressa sim, Rafa. Estressa. Eu acho que quando você faz esse fact-checking, assim, gente, assim, da sua janela você tá vendo o quê? Aí assim, eu tô em Marte, a pessoa tá em Aruba. Não é possível, a gente não tá no mesmo planeta. Então, o que te estressa, na verdade, é o óbvio pra você, é exatamente isso. Exato. Então, assim, eu não tô afim de levar, assim, eu sou um cara, eu adoro debater pra convencer, eu amo isso, né, persuasão é um negócio que eu adoro, inclusive, estudar, mas é outra chave, é isso que eu tô dizendo, é outra chave. Se eu fui com a chavinha do cara, eu preciso fazer essa pessoa entender que não está em Marte, eu vou fazer de tudo, e se ela não ceder, eu vou, cara, reagir. E ela vai reagir. Tem um dado que eu acho muito interessante. Eu falei com a Cris um dia num evento que a gente estava, que é o sentimento de inadequação, né, de estar errado, de rejeição, ele é processado no nosso cérebro no mesmo lugar onde é a dor física. Isso é muito simbólico de pensar. Porque se a pessoa não se sente compreendida, ela precisa se defender imediatamente. Então, quando eu vou para a conversa, se eu vou com o enquadramento de que essa pessoa é ignorante, aqui a gente já falou sobre, não vou ficar chovendo no molhado. Isso muda tudo, a forma como a gente faz. Então, mas olha só, Rafa, eu acho, Esther, que a dificuldade que a gente vem vivendo é que, desde que começou o Mamilos começa, ele nasce em 2014, fruto da polarização, fruto desse incômodo de não é possível que não exista um outro jeito de conversar que não seja esse em que eu parto do pressuposto de que se a pessoa pensa diferente de mim, ela é necessariamente burra ou mal intencionada. Não é possível, tem que existir outro jeito de conversar. Conforme a gente foi passando no tempo, isso só piorou. E a sensação que eu tenho, por exemplo, de diferença de 2020 para 2014, quando a gente começou, é que absolutamente todas as pautas agora parecem que são pautas inegociáveis e não conversáveis. Então, como é que a gente faz isso, Esther? Porque eu acho que a gente mesmo está constantemente pressionado por essa necessidade de que agora não é hora de conversar. Isso aqui é urgente demais. Então, assim, a Amazônia está queimando. A gente está com queimada no Pantanal, gente. Vai acabar. Não tem o que conversar se acabar. Então, a gente está sempre pressionado, esse senso de urgência, o alarme quebrado, estourando no nosso ouvido, de que, a gente está sobre uma emergência, é caos, tem que agir agora, e para agir agora não é hora de conversa, agora é hora de ação. Então, para o dano, depois que parar o dano a gente conversa. Só que o outro lado está sob a mesma sirene, com outros valores, com outras informações, estão destruindo tudo, debandada geral, não é hora de conversar. Agora é hora de impor a sua pauta. Depois que você impor a sua pauta, você senta para conversar. Como é que a gente desconstrói isso? Porque a impressão que eu tenho é que a gente está há 1 hora conversando e que pouquíssimas pessoas vão chegar ao fim dessa conversa porque não acha nem necessário. Por que tanto esforço? Por que conversar se tem pautas que estão dadas? E agora, cada vez mais, toda a pauta está dada. Nada precisa ser discutido. Escola não é para voltar. Tal coisa, tudo já tem resposta. A resposta está pronta e está dada, não é para conversar. Não, é que eu acho que você tocou num ponto super importante, o que essa armadilha da qual nós todos somos reféns, que essa aceleração contínua do tempo, muito imposta pelas redes sociais, porque elas impõem um tempo hiperacelerado,
e muito imposta, você falou muito bem, pelas urgências que existem e que realmente são reais, né? Ainda mais num país como o Brasil, com tantos buracos aí, com tantos problemas, né? O que acontece, então? O tempo da conversa, o tempo do diálogo e o tempo da política, porque a política tem que ser feita com diálogo, o tempo da democracia é um tempo longo, é um tempo de longa duração, não é um tempo hiperacelerado. Então, isso aí, para mim, é assim, uma das armadilhas mais preocupantes nas quais a gente se coloca. A gente sabe muito bem, nas redes sociais, a gente perde a paciência, não somos capazes de entender o argumento alheio. Inclusive também tentando entender aqui que as plataformas das redes sociais, elas não foram construídas com o intuito de fortalecer a democracia. São plataformas que basicamente comerciais, que transformam a informação em mercadoria e que não foram feitas para expandir o debate democrático. Então, acho que também é importante fazer essa contraposição. Então, é urgente a gente encontrar um outro tempo com a cadência mais devagar, mais lenta, que seja propício para esse diálogo. E para isso, a paciência para construir isso é importantíssima, porque democracia, ela é construção permanente e nenhum valor é dado. A gente pensava que a própria democracia era um valor dado, não é? Nós estamos vendo ameaças para a democracia no mundo todo. Mas olha que coisa curiosa, quando a gente faz essa pesquisa, a gente pergunta pela palavra democracia. Pensamos que é um consenso, não é um consenso, nem todo mundo pensa a mesma coisa sobre democracia. Então, olha que coisa paradoxal. Nós entrevistamos pessoas que defendem, por exemplo, o fechamento do Congresso e que defendem que os militares têm que entrar no Congresso. Há gente que pensa que seria bom para a democracia, que seria saudável. Já que o Congresso é um lixão de corrupção, fecha essa merda aí e depois volta tudo em ordem e volta de novo. Isso seria bom para um regime democrático, é saudável para a democracia. Quero dizer com isso que nenhum valor é pressuposto, nenhum valor é dado. Política é justamente a luta permanente, a disputa permanente pelos valores. Nada é pétreo, né? Nada é totalmente sólido. Agora, acho que também é uma coisa importante. O diálogo pressupõe uma vontade de humanização dos dois lados. De nada adianta eu ter sempre uma predisposição justamente ao diálogo se meu interlocutor não tem essa predisposição. Acho que isso é muito importante. Então, você tem que ter, pelo menos, uma predisposição, uma potência dentro de si de reconhecer a humanidade do outro, né? Então, você falou, por exemplo, assim, tem muito ouvinte que vai acabar o podcast e vai pensar, uma merda, né? Eu não quero dialogar com ninguém. Então, provavelmente esse ouvinte está perdido. É difícil você tentar convencer ao outro da importância do diálogo quando o outro já não tem um certo preconvencimento de que é importante isso, né? E também acho que tem uma coisa importante que a gente fica sempre criticando, né, os políticos, as instituições, os representantes, né? Óbvio que isso é absolutamente fundamental. Mas o trabalho que nós estamos falando aqui é um trabalho que tem que derivar e tem que partir de nós também como cidadãos. A democracia pressupõe que cada um de nós como cidadão tem o dever e tem a obrigação também de transitar por esses valores também democráticos e plurais e políticos, né? Então, eu sempre digo que em prol desse diálogo, cada um de nós tem que se empoderar, tem que se politizar, ir para a frente e, enfim, se fazer um agente político também, né? Posso pegar um gancho nesse ponto que a Esther falou, acho que talvez seja a melhor síntese dessa conversa toda, que o ambiente democrático depende muito de nós, né? É claro, as instituições precisam cooperar, né? O presidente poderia cooperar, mas assim, o ambiente democrático depende muito de comportamento, na verdade, né? O que a gente tolera, o que a gente não tolera, enfim. E eu acho que a gente tem uma limitação que é não saber fazer isso, né? A gente tem uma dificuldade de conseguir. Eu fui estudar muito para conseguir aprender essas coisas básicas de diálogo e comunicação, escuta, inclusive, né? Que acho que é o que a Cris falou da yoga, né? Assim, sei lá, eu acho que eu sei respirar. Enfim. Então, acho que tem um ponto que a gente reconhecer nossas limitações. E quando a Esther falou de humanizar, acho que a primeira forma de humanização é reconhecer a limitação do outro e as próprias, certo? Então, esse cara que não consegue conversar porque, sabe, ele não está predisposto. Eu nunca conheci, claro que isso deve existir, certamente existe, mas eu nunca chamei alguém para falar, eu quero te escutar, e a pessoa se negou. Exato. Isso nunca aconteceu comigo. É uma barreira difícil, mas vale a gente testar. Faça um exercício, de verdade, faz o exercício, se dá 3 minutos. Pergunta para alguém o que ela está pensando, ou como é que ela está, por 3 minutos, marca no relógio, assim, e sai. Isso pode aumentar muito a relação de vocês, essa conexão de vocês, e não vai te custar muito, porque não é muito tempo. E aí, que a preocupação da Júlia, alguém sair daqui falando, tá bom, mas isso daí, não, né, assim, entendi, mas, né, pra quê, tá tudo urgente e tal,
é uma preocupação muito comum no campo progressista. Em todos os lugares que eu tenho falado, assim, é muito comum essa percepção, não, tá tudo muito urgente, entendeu? É o bolsonarismo que a gente tem que combater, então não tem esse papo de diálogo. E a minha pergunta é sempre essa, assim, a quem interessa um ambiente em que não é possível debater com qualidade? Interessa ou a quem se beneficia diretamente, e aí tem gente na esquerda que se beneficia disso, tem pessoas eleitas na esquerda que já me disseram, eu me nutro disso nas redes sociais e me ajuda a me eleger. Então isso existe. Então, quem defende isso ou é quem se beneficia diretamente e pessoalmente, ou é quem não quer o debate. Porque os progressistas precisam querer debate. Por excelência, o progressista é aquele que quer mudar. E para mudar precisa ter informação, precisa ter confiança, precisa ter debate. Então, se você é progressista nesse contexto de retrocesso, você devia estar mais do que qualquer pessoa preocupada em que as pessoas possam conversar e debater com qualidade, porque só interessa a quem quer travar. Mas você está indo em um eixo só, né? Se a gente vai para o tridimensional, você tem a questão de autoritário ou não. Você pode ser progressista autoritário. Vai na marra, filho. Eu tô vendo a luz, eu sei para onde a gente tem que ir e bora, vou tocar boiada. E aí, o eixo autoritário, tanto faz se o seu compasso, sua bússola é conservador ou progressista. Tem esse eixo e que eu acho que nisso, isso toca muito a quem interessa o diálogo, quando a gente está falando de autoritário, não interessa o diálogo, Rafa. E aí tanto faz se é direita, se é esquerda, se é progressista ou se é conservador. Existem pessoas, existem linhas de pensamento, existem partidos, enfim, a quem não interessa o diálogo, mesmo. Esther, me corrige uma coisa, se eu vou falar uma besteira muito grande. As pessoas que mais dizem isso, tipo, não tem diálogo, é isso, tem que ir pra cima, são as pessoas elitizadas, ou pelo menos intelectualizadas, assim. Eu tive uma conversa com um pesquisador e ele me disse uma informação de que quem está mais nesse lugar são as pessoas mais, pelo menos assim, na minha experiência, e aí ela é claramente limitada, isso é muito comum. E eu já tive algumas reuniões do campo progressista, assim, bem como a Cris no começo brincou, em bairros específicos de São Paulo, onde essas pessoas se reúnem em geral. E aí quando alguém levanta essa questão, né, não, eu sou progressista e para mim não tem diálogo, eu tenho que ir para cima, tem que acirrar. A minha resposta hoje para essas pessoas específicas, especialmente para quem está nesse lugar, né, de uma elite intelectual, financeira, enfim, é um pouco, então vai, o que é para você acirrar e pagar? Porque você não está exposto à violência pública, você não anda de metrô, então assim, se tiver um acirramento de ânimos total, como já existe, você tá com a camisa vermelha, você apanha, se você tá com a camisa... Quando isso acontece, quem vai ser vítima também vão ser as pessoas mais pobres, também vão ser as pessoas que estão mais expostas a conviver com a diferença obrigatoriamente. Uhum. Eu sei lá, eu tenho um pouco dado essa resposta, assim, então... Olha, Rafa, assim, das minhas pesquisas, eu acho que, na verdade, assim, tem ouvidos fechados de muitos lados, né? Por exemplo, é muito difícil você conversar com um fundamentalista religioso, porque ele pensa que ele tem a palavra de Deus e contra a palavra de Deus não há palavra de homem que sirva, né? Quando o raciocínio vem do divino, não há raciocínio terrenal que sirva, né? Mas o que eu sempre acho? Se uma pessoa tiver, de fato, uma posição econômica, uma posição educativa que lhe permita ter um maior acesso à informação, que lhe permita esse privilégio material, me parece, isso é uma coisa muito pessoal, que ela tem um dever, uma obrigação moral maior justamente para começar esse diálogo. Porque, como você falou muito bem, a gente não tem que se preocupar por ser assassinado na rua, nem pela polícia, nem pela milícia, por exemplo. A gente não tem que se preocupar pela comida que eu tenho amanhã. Então, acho que essa é a nossa obrigação. E, de novo, se nós somos, de fato, progressistas, democratas, a nossa obrigação é em dobro, né? Então, eu cobro assim de forma diferente. Eu cobro de forma diferente um campo que é um campo, de fato, por exemplo, preocupado pela sua sobrevivência, a um campo de uma classe média tradicional que é privilegiada. Eu cobro comportamentos diferentes. Gente, muito obrigada. A gente vai parar mais porque o tempo já acabou do que por a gente ter esgotado o assunto, porque, obviamente, a gente poderia conversar por muitas horas aqui. Nossa, eu jurava que estava na abertura ainda. Muito obrigada, Rafa. Muito obrigada, Esther. É um prazer ter vocês na mesa de novo. E eu espero e faço votos que vocês continuem a promover rachaduras nessa resistência de sentar na mesa. Sejam sempre muito bem-vindos. Continuaremos. Sim, seguiremos. E a próxima, eu estou esperando como até o próximo, que eu e a Esther, a gente vai ser convidado para estar presencialmente. Com muito abraço.
Com que é mais- certeza, pelo amor Aqui de tem Deus, abraço, sim. tem diálogo, tem café, tem pão de... É uma maravilha. E aí, Cris, o que você achou dessa conversa? Cara, eu tive um insight muito importante para mim durante essa conversa, que a gente está falando muito sobre diálogo, mas me remeteu muito à terapia. Sabe por quê? Você vai lá, coloca todas as roupas e as armas de Jorge para ir dialogar, mas se você não se conhecer, se você não conhecer o seu limite, os seus valores, o que você sente quando você está dialogando e a pessoa vai falar algo que te fere, muito difícil você conseguir fazer isso de uma maneira saudável, não só para o outro, mas para você também. Então, que é uma coisa que a gente não explorou muito durante a conversa, mas eu saí muito com ela. Olha, se você está a fim de ir a campo, não basta só usar todas as ferramentas ali de comunicação sincera. Cuida de você primeiro. Então, eu acho que tem 3 escalas. Cuida de você, quem é você, o que te fere, o que te faz bem, quanto de energia você tem para colocar nesse diálogo. E isso exige autoconhecimento, muito autoconhecimento. O segundo ponto é, começa num espaço de teste para diálogo que é o seu próprio campo. Tipo, arruma sua casa antes de ir visitar alguém. Então, arruma o seu interior, arruma o seu campo, conversa dentro da sua casa, porque aí você vai começar a perceber que o outro grupo talvez não seja tão diferente do seu grupo. E por fim, quando você se sentir preparado e tiver energia para fazer isso, o diálogo tem muita chance de dar certo. Então, para mim, a síntese da conversa me levou muito para esse lugar. E você? Eu acho que a experiência de pensar esse programa, não só a conversa, né, mas o pré da gente, de decidir o tema e como é que a gente ia fazer o recorte, e as coisas que a gente leu e tal, me levaram muito para uma reflexão do quanto, sabe, o peixe não vê a água do aquário. Me levou muito para como o ambiente que a gente está... As conversas onde a gente está participando, as notícias que a gente está lendo, como o espírito do tempo atua na gente. Então, já tem tempo que eu tenho me incomodado com a minha falta de curiosidade, com já ter respostas para muitas coisas. Isso não é meu, isso não faz sentido para mim. E do quanto isso é meu próprio ou o contrário disso, o quanto é uma resposta normal e esperada e funcional para o ambiente que a gente está vivendo. E como é difícil você se manter autônomo, como é difícil você escolher quando você está vivendo e partilhando esse momento histórico. Então, para mim, tem muito dessa conversa que já teve em outras conversas que a gente fez do Mamilos, tanto de CNV como a conversa com a Mafuane e com o Guilherme do Papo de Homem. A gente está caminhando pelos mesmos lugares, mas um rio nunca é o mesmo, né? Quando a gente volta para o mesmo assunto, a gente já não é mais o mesmo e o assunto já não é mais o mesmo. Eu gosto muito dessa provocação. Eu quero terminar o meu aprendizado nessa jornada pensando isso. O que é meu e o que me faz só uma peça dessa grande engrenagem. E aí, notaram alguma diferença nessa edição? Chegando perto ali dos 6 anos de estrada, a gente revisitou o nosso propósito para atualizar as nossas estratégias de atuação. E é isso que a gente quer dividir com vocês agora para reafirmar o nosso compromisso. Queremos viver numa democracia forte, um espaço de convivência dinâmico, construído por todos e para todos, com liberdade, transparência e tolerância, fundamentado na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nessa democracia, as tensões na sociedade são não apenas legítimas e inevitáveis, mas produzem valor. São oportunidades de aprendizado e crescimento. Entendemos o diálogo como a ferramenta essencial para que isso aconteça. Um diálogo que é ancorado no respeito pelas vivências, saberes e sentimento dos outros. Um ato de curiosidade genuína pela outra pessoa, pelo outro grupo, pelo outro campo. Fazendo jornalismo de peito aberto,
trabalhamos para construir uma arena onde o debate público seja um espaço seguro para tentativas, para aprender através do fazer e do conviver. Nosso papel nessa arena é de convite, aprendizado e mediação de conversas respeitosas, inspiradoras, gentis, inteligentes e provocativas. Ocupamos essa arena propondo temas de interesse público relevantes e urgentes. Semeamos esse terreno com afeto, acolhendo com escuta atenta, dando tempo para conexão genuína com o outro e consigo mesmo. Se a casa do milagre é o diálogo, aprender a reconhecer e permitir que as nossas emoções floresçam é a chave. Elas nos permitem reconhecer a humanidade do outro. Essa experiência começou no podcast e hoje também é possível em outros espaços e formatos. A gente segue confiantes no propósito de promover a cada encontro fissuras nas certezas inabaláveis que constroem os muros que nos separam, porque é mais importante construir pontes do que provar pontos. Ju, o que isso significa na prática? O que muda o Mamilos a partir daí? Primeira mudança é que a gente não vai mais trazer pessoas que representam lados opostos de uma discussão para a mesa. A gente continua acreditando na importância do diálogo e do encontro, mas a gente vai propor fazer isso de uma outra forma. Os medos, as preocupações, as ideias plurais vão continuar no Mamilos, mas como ponto de partida da conversa. Na mesa, a gente vai trazer pessoas que conheçam muito do tema e tragam na sua fala elementos de síntese desse cenário complexo. E a segunda mudança? Programas mais curtos, baby, para se adequar ao novo normal. Mas sem apressar o debate. As dicas culturais, o nosso querido Farol Aceso, vão ganhar um dia, um horário próprio e até um nome próprio. Toda sexta, 15 minutos de conversa quentinha comigo e com a Ju sobre filmes, série, peça de teatro, comidas, música, moda, tudo que nos inspira no Mamilos Cultura, para nutrir o seu final de semana. É mais Mamilos para você. Vem com a gente. Vamos juntos. O Mamilos é uma produção do B9. A apresentação de Ju Valauer e Cris Bartz. A coordenação geral é de Carlos Merigo, Ju Valauer e Cris Bartz. A direção criativa e edição é de Alexandre Potashev. A produção de Beatriz Fioroto. Apoio à pauta de Jaqueline Costa. Trilha de Andy Lopes. Coordenação digital de AG Barros, Pedro Estraza, Lucas De Brito e Iago Vinícius. Atendimento e comercialização, Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro.